Oi, livráticos! E aí, tudo bem? Bom, vim aqui hoje para falar para vocês da série dos Bridgertons. Antes de eu falar um pouquinho desse livro em específico, eu vou falar para vocês que eu li toda a série dos Bridgertons, os 9 livros, mais o Quarteto Smith Smith, lá em 2017, 2018. Mas eu percebi o quê? Como a Netflix ela tem feito a adaptação desses livros, dessa série em específico, eu tô aproveitando que eu tô de férias, então eu decidi ler novamente o livro, assistir a série para eu poder vir aqui dar a minha opinião em ambas as situações, tanto do livro quanto da série para vocês. Bom, antes de eu falar um pouquinho mais, eu quero falar para vocês que eu conheci Julia Quinn lá em 2017. Foi indicação de uma amiga minha. Se vocês já assistiram alguns outros vídeos que eu coloquei aqui, num deles uma amiga me comenta que foi ela que me apresentou Julia Quinn e realmente eu vinha de uma bad de 2 livros muito pesados psicologicamente que eu li. Um deles eu já publiquei aqui, que é Segredos e Mentiras. E o outro se chama... Nossa, como que é o nome do outro? Aqueles que nos Salvaram, que conta da época do Holocausto. Eu preciso reler esse livro, porque emocionalmente eu sei que ele foi muito pesado, mas eu não lembro especificamente de mais detalhes para eu poder falar dele para vocês aqui. Então eu pretendo, não sei daqui quanto tempo, ler esse livro de novo para eu poder vir contar para vocês aqui. Mas enfim, então vinha de uma bad muito pesada desses 2 livros, e essa minha amiga... ironicamente, que também eu achei que a gente nunca ia virar amiga e no fim deu super certo, me apresentou Julia Quinn. Não me recordo de ter lido romances de época antes da Julia. Particularmente gosto muito dela. Eu tenho, acho que quase todos os livros dela. Se não, tô ali. Falta pouco para completar a série. Ela é uma autora que escreve livros maravilhosos, leves, gostosos. Eles têm muito de mostrar personagens fortes. Quando eu for falar um pouquinho para vocês do que vocês vão entender do que eu tô falando. Ela escreve de uma forma muito leve, então você não sente a leitura. Quando você vê, você já tá quase terminando o livro. Ela te mantém tão entretida na situação que você não quer terminar. Tipo, ao mesmo tempo que você quer saber qual vai ser o final, você não quer terminar porque você fica com medo de não ter mais aquilo nos outros, mas podem ficar sossegados que a Julia escreve muito bem. Bom, então vamos falar do Duque e Eu, que é o primeiro livro da série dos Bridgertons. Ele vai contar a história da Daphne e do Simon. Vamos só fazer um adendo aqui sobre os Bridgertons. Os Bridgertons, eles são em 8 filhos, né? E a Violet, ela é uma viúva. Eu já li todos os livros, mas eu vou tentar não dar spoiler para vocês dos próximos, tá? Então, as únicas coisas que eu vou dizer sobre o Duque e Eu. A Violet é uma viúva, tá? É uma viscondessa. Ela é viúva. Então, ela tem os 8 filhos. O legal é que cada filho, o nome de cada filho respeita por ordem alfabética. E o mais legal a gente tá falando da Daphne. Ela é letra D. Então, ela é é o quarto filho, mas é a primeira menina. Eu achei muito legal da Julia não pegar e fazer a sequência dos livros por ordem alfabética, porque cada um tem seu tempo de casamento, tem seu tempo de namoro, tem o tempo para evoluir emocionalmente. Então eu achei muito legal ela começar com a primeira mulher, né? Mas não ser a primeira filha, porque o primeiro filho é o Anthony, o nosso Visconde. Bom, mas eu não tô aqui para falar do Anthony. Vou contar para vocês um pouquinho do livro da Daphne. Mas uma coisa muito legal. Apesar do livro ser focado na Daphne e no Simon, a gente já conhece alguns personagens que vão vir a ser mais importantes e que a gente já sabe que vai ter nos próximos livros. Então, a gente já conhece o Anthony, a gente já conhece um pouco do Benedict, a gente já conhece o Colin e a gente conhece a nossa Lady Whistledown, né? A nossa fofoqueira, lá naquela época.
ela já era a nossa blogueirinha, nossa fofoqueirinha, que é muito legal. Bom, a história da Daphne e do Simon é o seguinte, a história se passa em 1800, em Londres, na Inglaterra. Para vocês terem uma noção, lá naquela época, as mulheres debutavam. O que era esse debutar? Era dizer à sociedade que elas já estavam disponíveis para casamento, né? Então elas iam a eventos, a bailes, já com a intenção de encontrar um marido. E a Daphne, apesar dos Bridgertons, ao mesmo tempo que eles são uma família fora do tradicional, eles também são tradicionalistas, né? A sociedade naquela época dizia que os filhos mais novos não podiam jantar com os pais e com os adultos, né? Com os convidados adultos, e os Bridgertons não têm isso. Eles almoçam, jantam, fazem café com os filhos mais novos juntos. Outra coisa que é muito legal, a sociedade da época, eles queriam manter status, então eles queriam que as filhas casassem com duque, com visconde, com pessoas que representassem, como que eu posso dizer, uma situação elevada. Eles tinham muito esse negócio do, né, se é visconde, se é duque, enfim. E a família Bridgerton, eles apesar, obviamente, de quererem seguir essa tradição, eles são uma família que quer que os seus filhos, isso vem da Violet, né? Ela até menciona que o casamento dela foi por amor, ela amava o marido dela. E ela quer que os filhos também amem os seus companheiros. Tanto que eu já sou apaixonada pelo Anthony, que é o filho mais velho, que eu também penso que eu tenha já de primeira mão gostado dele, porque eu sou uma filha mais velha. Então eu já sei que ele é extremamente responsável. E é muito bonito em alguns momentos que ele conversa com outros personagens, que ele fala que ele quer que a irmã dele, ele quer dar oportunidade que a irmã dele tenha um casamento por amor, não só um casamento por conveniência. Então isso também é apaixonante na família Bridgerton. Então o que acontece? A Daphne, ela é uma mulher fora dos padrões. Ela é inteligente, ela é esperta, ela é simpática, ela é agradável. Ela é sim petulante em algumas coisas, ela é sarcástica em algumas respostas, mas ela sonha em ter um casamento, ela sonha em ser mãe, ela quer ter filhos. E aí o que acontece? Ela debutou, né? O livro se passa 2 anos já fazem 2 anos que ela debutou. Ela já recebeu alguns pedidos de casamento, mas ela ainda não encontrou aquele amor para casar. E em contrapartida nós temos o Simon, que é o nosso mocinho, Simon Basset, né? Que ele passa a ser o Duque de Hastings. O que acontece? O Simon, o Duque, ele queria muito ser pai, né? Porque antigamente você passa, né, o ducato, um cargo, assim, não sei dizer exatamente como é que é a posse, né, o título, para o filho homem. E o que acontece? O Duque, né, de Hastings, ele tenta durante muito tempo ser pai, mas ou a esposa perde, ou o neném nasce morto. E aí, por um milagre, vamos assim dizer, mesmo os médicos dizendo que a mãe do Simon não pode mais engravidar, ela engravida, e ela tem o Simon, e infelizmente ela falece. Nossa, o Duque fica simplesmente muito feliz, porque a linhagem vai continuar dos Basset. Só que o que acontece? O Simon, ele demora muito tempo para falar, e quando ele fala, ele se descobre gago. E pro pai, nossa, é uma vergonha. Então, o Simon, ele foi rejeitado pelo pai, né? Ele batalhou para ele conseguir falar melhor e, tipo, meio que esconder a gagueira. Ele foi para Eton, depois ele foi para Oxford. Então, ele se fez na vida, o pai faleceu, ele não tinha contato com o pai. E ele se vê avesso ao casamento. Ele fala aos 4 ventos para quem quiser ouvir, quantas vezes quiser ouvir,
que ele não vai casar e ele não vai ter filhos. Só que o que acontece? Ele se encanta pela nossa mocinha. E o Simon, ele estudou com Anthony. Então os dois têm uma amizade, né? Os dois sabem podres um do outro. Enfim, Simon passou 6 anos viajando. Quando ele retorna para Londres, logo no primeiro baile, ele descobre como as mães e as debutantes são enlouquecidas por um duque. E ele faz um acordo com a nossa mocinha. Eu não vou falar mais, porque eu sou cheia, sou muito boa para dar spoiler. Mas eu acho que pelo sorriso no meu rosto, pela minha animação, vocês já podem saber que é um livro muito gostoso de ler. É uma vibe muito legal. É muito bacana ver a descoberta do amor entre os dois. É muito interessante o desenrolar da história. E é muito legal ver a maturidade, essa transformação deles, né? Da Daphne, da menina para uma mulher, do Simon, nessa transformação dele de se descobrir, né? Porque ele acaba casando com ela e, enfim, vocês têm que ler porque até a história, até nisso é legal. É um livro muito agradável, um livro muito leve. Eu tenho certeza que vocês vão ler ele muito rapidinho. É um livro que me faz muito bem. É o que eu falei, eu li lá em 2017, fazem 5 anos. E eu ainda sinto a mesma emoção que eu senti quando eu li lá. Ele tem uma alegria, ele transmite uma coisa muito boa pra gente, uma coisa muito leve. Então vale muito a pena ler Julia Quinn, O Duque e Eu, o primeiro livro da série dos Bridgertons. Ficou longo o vídeo? Ficou, mas é porque não tem como ser diferente. Os Bridgertons merecem muito mais do que isso. Encontro vocês em breve pra gente falar sobre a série. Grande beijo, livráticos, e até a próxima!